Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Judas. Nós vamos dar continuidade às nossas exposições. A pretensão é ir até o final do ano com Judas e Malaquias. Temos exposto de maneira intercalada no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento é o profeta Malaquias, no Novo Testamento é Judas. Não sei se vai dar tempo terminar antes do ano acabar. Se não der, a gente termina ano que vem. Judas, nós vamos fazer a leitura de apenas 2 versículos da sequência, versículos 3 e 4. Judas só tem um capítulo, então é por isso que eu não citei capítulo. Versículos 3 e 4. Eu estarei fazendo a leitura e os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Durante o período das 2 grandes guerras mundiais, quando a tecnologia ainda não tinha avançado tanto e ainda não havia uma comunicação tão rápida e tão fácil entre os soldados, uma coisa que hoje existe de maneira muito tranquila, com o avanço da tecnologia, soldados numa guerra, soldados de um exército, podem se comunicar, podem trocar mensagens, podem conversar de maneira muito simples. Mas há muitos e muitos anos atrás, no período da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, quando a tecnologia era menos avançada que hoje, essa comunicação rápida, essa comunicação fácil não existia. E meus irmãos, nesse tempo, existia, digamos assim, uma figura muito especial, uma figura muito essencial no campo de batalha, que era a figura do mensageiro. Muitas vezes, quando linhas telefônicas elas eram destruídas naquela situação, e quando os rádios eles ficavam inutilizáveis, a única maneira de transmitir uma ordem importante, de transmitir uma mensagem importante no meio da guerra, era enviar um soldado correndo, caminhando entre as explosões, entre a fumaça, entre tantas balas e diversos atiradores que se encontravam no campo de batalha. Era um trabalho perigoso, mas ao mesmo tempo nós podemos dizer que era um trabalho indispensável. Esses homens, talvez mesmo feridos, baleados, não sabemos, no campo de batalha, eles permaneciam indo em direção ao seu destino final, talvez apenas para entregar uma simples folha de papel. Mas eles não desistiam, eles não paravam, eles seguiam aquela ordem no meio dos tiros, no meio das explosões, no meio da destruição. Eles seguiam em frente porque aquela mensagem era tão importante que ela poderia salvar vidas. Aquela mensagem poderia mudar o rumo daquele conflito e impedir uma derrota, uma destruição talvez muito avassaladora. Esses homens não desistiam da sua tarefa porque eles queriam cumprir o seu dever. Esses homens sabiam que eles tinham uma responsabilidade, eles tinham uma missão,
E como é dito, por exemplo, em muitos batalhões de operações especiais, missão dada é missão cumprida. Eles tinham um senso gigantesco da responsabilidade que tinha sido transmitida a eles. E nós aprendemos, meus irmãos, algo assim no texto que nós acabamos de ler. Algumas coisas importantes para você lembrar. Judas é uma carta geral. Ela é chamada dessa forma porque foi direcionada para várias igrejas cristãs de uma determinada região. O autor dela se identifica como Judas, e nós entendemos que ele é o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, assim como era o caso de Tiago, por exemplo, que também era meio-irmão do Senhor Jesus e também tem uma carta no Novo Testamento. Provavelmente, os destinatários dessa carta eram judeus convertidos ao cristianismo, que estavam fugindo da perseguição promovida pelo Império Romano. Nos primeiros 2 versículos, Judas se apresenta como autor da carta, deixando claro que ele é servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Perceba que ele não está preocupado em se apresentar, por exemplo, como o meio-irmão de Jesus. Ele não está preocupado em puxar autoridade por causa do seu parentesco carnal com Jesus. Ele se apresenta como servo. Eu sou servo de Cristo e eu sou irmão de Tiago. E depois de trazer uma saudação especial aos seus leitores, a partir do versículo 3, que foi quando nós iniciamos a nossa leitura, Judas vai deixar claro qual é o seu propósito ao escrever essa carta. E ele começa fazendo isso, mostrando que todo cristão carrega consigo uma responsabilidade. Ele começa entrando nesse assunto tão importante, mostrando que todo cristão tem um dever extremamente essencial e especial. Sendo assim, é sobre isso, meus irmãos, que nós iremos meditar hoje. O dever de todo cristão. O dever de todo cristão. E qual é o nosso dever? Em primeiro lugar, nós temos o dever de batalhar pela verdade do Evangelho. Nós temos o dever de batalhar pela verdade do Evangelho. Versículo de número 3, olhe comigo para o texto. Judas inicia a sua fala chamando carinhosamente os seus leitores de amados. Isso demonstra que o autor, ele tem um profundo afeto por esses irmãos. Mas, acima de tudo, isso é um lembrete daquilo que foi dito no versículo de número 1, quando o texto nos informa que essa carta foi direcionada aos amados em Deus Pai. Então, sim, Judas ama esses irmãos com todo carinho, mas, acima de tudo, esses irmãos, são amados pelo Senhor de todo o universo. Eles são amados pelo Pai Celestial. Na sequência, Judas afirma uma coisa muito interessante. Ele diz que estava empregando toda a diligência em escrever sobre um determinado assunto. A expressão toda diligência apresenta aqui a ideia de que Judas estava empenhando um grande esforço, estava trabalhando com seriedade e dedicação para escrever sobre um assunto específico. E que assunto era esse, você me pergunta? O texto nos responde, ele diz: eu estava escrevendo acerca da nossa comum salvação. A expressão nossa comum salvação literalmente diz respeito à salvação eterna que Judas e os seus leitores tinham em comum. E diga-se de passagem, esse é um assunto extremamente importante, que deve estar bem guardado no coração de todo crente. A Bíblia fala enfaticamente que nós somos salvos não pelas obras que nós podemos praticar, mas pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E essa salvação, essa fé, não vem de nós, mas é um presente
que desce diretamente do trono de Deus sobre a nossa vida. Então, provavelmente, Judas tinha a intenção de dissertar com cuidado a respeito desse assunto, falando sobre a origem da nossa salvação, sobre os seus efeitos e como ela é aplicada na vida dos crentes. Essa era então a ideia inicial de Judas para a sua carta. Ele queria escrever com muito esforço, com muita dedicação, com muita seriedade a respeito da salvação que Deus nos concede. E ele mesmo nos informa que já tinha começado a escrever sobre isso. Mas veja o que é que ele vai dizer na sequência do versículo 3. Olhe para o texto. Ele diz: foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, Judas se sentiu obrigado, no meio do caminho, a mudar o assunto da sua carta. Lembre-se que nem sempre os apóstolos e demais líderes da igreja cristã estavam fisicamente presentes nas suas comunidades. Nem sempre eles podiam estar ali pregando de maneira presencial, vendo os irmãos, conversando com os irmãos. Então a pergunta é: como é que eles poderiam ensinar o povo? Como é que eles cuidavam para que as igrejas não se afastassem do verdadeiro evangelho? E um meio para se fazer isso era justamente através de cartas, fossem elas escritas para uma igreja específica, como é o caso de Romanos, Filipenses, Colossenses, ou fossem elas escritas para várias igrejas diferentes, como é o caso da carta de Judas. E o conteúdo a ser escrito na carta, ele não podia ser aleatório. Esse conteúdo não podia estar de acordo com o que o autor quisesse, com o que ele imaginasse, com o que ele achasse melhor, com o que ele, eu pensei em escrever sobre isso, vou escrever. Não podia ser dessa forma. O conteúdo da carta deveria estar de acordo com a necessidade da igreja que receberia aqueles ensinamentos. É por isso que Judas muda a proposta da sua epístola. Lembre-se, ele estava escrevendo sobre salvação, mas ele percebeu que existia um assunto mais urgente para ser abordado. Em outras palavras, ele diz: agora, eu vos exorto para que vocês batalhem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, o que se encontra nessa carta são palavras de encorajamento para que esses irmãos batalhem diligentemente, isto é, para que eles lutem com todas as suas forças, para que eles batalhem com toda seriedade, com toda dedicação, com todo o empenho. Da mesma forma que Judas tinha a intenção de escrever sobre salvação, com dedicação, com empenho, com seriedade, com entrega total, ele agora diz que esses irmãos deveriam fazer a mesma coisa, batalhando com responsabilidade. Mas a pergunta é: pelo que é que esses irmãos deveriam lutar? Judas está dizendo: batalhem, lutem, se entreguem, se dediquem. A pergunta é: pelo que, Judas? Por que nós devemos lutar com tanto afinco, com tanta dedicação? E ele responde, o texto diz: vocês devem lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E essa fé a qual Judas se refere não é uma fé subjetiva, digamos assim. Ela não diz respeito às nossas emoções, sabe aquela ideia de fé, né? Do interior, as emoções, os sentimentos, a confiança em Deus, a espera pelo Senhor. Não é isso. Judas, na verdade, está se referindo a uma fé muito mais objetiva. Ou seja, ele está falando da mensagem do Evangelho.
Ele está falando das doutrinas da graça que deveriam ser pregadas e ensinadas, estudadas dentro das igrejas cristãs. Ele então afirma que essa fé, essa mensagem, essa doutrina foi entregue de uma vez por todas. E isso aponta para o fato de que quando Jesus veio a esse mundo, quando Jesus encarnou, quando Jesus habitou entre nós, a revelação de Deus para a nossa vida, a revelação de Deus para o seu povo se tornou completa. Porque, como diz a palavra, Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Então, quando Cristo vem, a revelação de Deus é completa, é final na sua pessoa. Então, não existem novas revelações hoje. A Bíblia não precisa ser atualizada, você não precisa acrescentar coisas nela e nem tirar coisas dela, porque os princípios da palavra de Deus já foram entregues de uma vez por todas, quando o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A mensagem do Evangelho foi entregue de maneira completa. E a pergunta é: para quem essa mensagem foi entregue? O final do versículo 3 nos responde, veja, o texto diz que ela foi entregue aos santos. Ela foi entregue aos santos. Mas não se engane, essa aqui não é uma linguagem católico-romana. E o texto não está falando de Santo Antônio, São Sebastião e tantos outros santos. A palavra santos é usada na Bíblia para se referir aos crentes. A palavra santos é usada na Bíblia para se referir aos cristãos, porque o povo de Deus é justamente um povo que está sendo santificado pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, a mensagem do Evangelho é um presente para o povo de Deus. A mensagem do Evangelho é uma dádiva, é um dom que desce do céu, das mãos do Senhor, e é entregue no coração e na vida dos seus filhos. Os crentes, eles são os receptáculos da verdadeira fé. E é muito interessante a forma como Judas fala, porque quando ele diz que os crentes devem batalhar pela fé, a palavra batalhar que ele usa aqui carrega consigo o significado de agonizar. Era uma palavra muito usada, por exemplo, para se referir aos atletas gregos que se esforçavam muito, agonizando com o seu corpo para vencer uma etapa, para vencer uma competição. Então Judas está dizendo: olha, vocês devem se esforçar de tal forma, como se vocês estivessem agonizando com o seu corpo, tentando chegar na linha de chegada, tentando vencer uma etapa, vencer uma competição. Esses irmãos receberam a completa revelação de Deus, de uma vez por todas. No coração eles receberam a mensagem do Evangelho. Sendo assim, eles deveriam zelar por essa mensagem. Eles deveriam cuidar dela, eles deveriam preservá-la, eles deveriam batalhar por ela com esforço, com grande dedicação, suando, digamos assim, de certa forma agonizando, jamais permitindo que o Evangelho fosse distorcido, jamais permitindo que o Evangelho fosse jogado fora. Eles deveriam se entregar por essa mensagem. A ideia é que a igreja deveria se levantar e dizer: meus irmãos, o Senhor nos entregou um presente precioso. O Senhor nos entregou de uma vez por todas, na pessoa de Cristo. Ele nos entregou o Evangelho, Ele nos entregou a mensagem da graça. Por isso nós devemos batalhar por essa mensagem, nós devemos cuidar dela, nós devemos pregá-la, nós devemos zelar por ela, nós devemos batalhar por ela de tal forma que nossa vida deve ser completamente consagrada ao Senhor. Irmãos, obviamente, Deus não necessita de defensores. Deus não está em perigo, Deus não está passando problemas e Ele precisa da nossa ajuda. O Senhor não está amedrontado no canto da parede, precisando do nosso auxílio, precisando do nosso socorro. Lembre-se de uma coisa muito importante: Deus é mais poderoso que o mal, Deus é mais poderoso que os seus inimigos. Deus é mais poderoso do que todas as coisas que já existiram ou que existem nesse mundo.
mas ainda assim, lutar pela fé faz parte da vida cristã. Batalhar em nome do Evangelho, batalhar em nome de Cristo, faz parte da nossa caminhada com o Senhor. A mensagem do Evangelho nos foi confiada por Cristo. Ele nos entregou essa mensagem como um presente precioso, como uma dádiva celestial. Por isso, meus irmãos, nós precisamos proclamar essa mensagem, nós precisamos honrar essa mensagem, nós precisamos defender essa mensagem diante das mentiras do mundo, diante das mentiras de Satanás. Nós precisamos anunciar as verdades do Evangelho. Diante das mentiras do mundo e de Satanás, nós não podemos ficar calados diante de falsos ensinamentos, diante de falsas doutrinas, diante de heresias, diante de ideologias pecaminosas. Nós não podemos ficar calados. Como igreja de Cristo, nós precisamos zelar pela mensagem de Cristo. Como igreja de Cristo, nós precisamos lutar pela verdade do Evangelho com ousadia, com coragem, com discernimento. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é essa palavra que nos santifica, é essa palavra que nos dá esperança, é essa palavra que produz uma genuína alegria no nosso coração. Nesse mundo mau, nós abrimos a boca para dizer que a esperança tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. Nesse mundo mau, nós não nos entregamos aos falsos ensinamentos, nós não nos entregamos a ideologias, nós não nos entregamos a opiniões políticas, opiniões sociológicas, nós nos entregamos ao Evangelho, nós defendemos o Evangelho, nós falamos sobre Cristo, porque essa mensagem nos foi dada pelo próprio Cristo. A nossa boca deve se abrir para dizer que só Jesus Cristo é o Senhor. A nossa boca deve se abrir para dizer que só Jesus pode nos proporcionar salvação. A nossa boca deve se abrir para dizer que a esperança para a humanidade não se encontra nos homens, não se encontra nas pessoas, se encontra em Cristo Jesus, o Deus homem, o Messias prometido, o leão da tribo de Judá. Meus irmãos, nós devemos batalhar pela verdade do Evangelho, porque é essa verdade que nos leva para a presença de Deus. O dever de todo cristão. Nós acabamos de ver que, em primeiro lugar, o nosso dever é zelar pela verdade do Evangelho. E, em segundo lugar, o nosso dever é resistir ao engano dos falsos mestres. Nós temos o dever de resistir ao engano dos falsos mestres. Versículo 4, vá acompanhando comigo. Agora, a partir do versículo 4, Judas nos apresenta a razão pela qual ele se viu obrigado a mudar o assunto que seria abordado em sua carta. Lembre-se que, como eu falei, a intenção inicial de Judas era escrever sobre a salvação. Essa era a sua intenção inicial. Só que, por causa de um determinado motivo, ele precisou mudar a proposta da sua escrita, para então falar sobre a batalha pela verdadeira fé. Foi isso que nós vimos até aqui. Ele queria escrever sobre salvação, por algum motivo ele muda essa proposta e ele fala agora sobre a batalha pela verdadeira fé. Perceba que ele saiu de um tema agradável, o tema da salvação é um tema muito agradável, e ele foi para um tema meio difícil e complicado. Assim é a vida, por exemplo, de um pastor. Às vezes, a gente gostaria apenas de pregar sobre temas felizes, tranquilos, bons de ouvir, mas a necessidade da igreja nos leva a tratar sobre assuntos bem complicados, bem difíceis, mas que são muito urgentes para o povo de Deus. Foi isso que aconteceu com Judas.
Estava ele lá escrevendo sobre um assunto muito tranquilo, sobre a salvação, com muita alegria, com muito esforço, e se viu obrigado a mudar para um assunto muito mais complicado. Mas a pergunta é, o que foi que levou Judas a mudar o seu rumo? Qual foi o motivo? O início do versículo 4 nos responde, veja, o texto diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Judas está literalmente nos informando que alguns homens começaram a entrar no meio da igreja. E como diz o texto, eles se introduziram com dissimulação. É isso que diz o texto. Isso significa dizer que esses homens adentraram na igreja de maneira sorrateira. Esses homens adentraram na igreja sem serem notados, de modo despercebido. Eles chegaram devagarzinho, com calma, entraram e ninguém viu. Ninguém prestou atenção. Ninguém reparou que estava chegando um pessoal diferente ali. Eles estavam, essa é a ideia, eles estavam se infiltrando-se no meio do povo de Deus. Daí você pode perguntar, mas não é assim que tem que ser? A igreja não precisa abrir as portas para que os pecadores entrem? O que é que há de errado com isso? Sim, a igreja tem que abrir as portas para que os pecadores entrem, só que o ponto aqui não é esse. Basta você continuar lendo o texto. Judas agora nos informa quem são esses homens que entraram sorrateiramente na igreja. Primeiro, o texto diz: os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Veja que informação intrigante. O texto está nos dizendo que esses homens estão condenados e que a condenação deles já foi sentenciada há muito e muito tempo. A condenação a qual o texto está se referindo é a condenação eterna. Não é qualquer condenação que vem do Império Romano, que vem dos gregos, que vem dos bárbaros, não. Ele está falando de uma condenação eterna. Judas está falando da condenação ao inferno, a condenação que surge da ira de Deus, que se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. E aqui vale a pena nós nos atentarmos a um detalhe muito interessante do texto. Porque quando Judas afirma que esses homens foram antecipadamente pronunciados para a condenação, de cara nós devemos lembrar da doutrina da eleição. A doutrina da eleição afirma que na eternidade, quando só existia Deus, antes que tudo viesse a existir, antes mesmo que o próprio tempo existisse, na eternidade, Deus já havia escolhido quem haveria de ser salvo. E essa escolha não foi realizada com base nos méritos das nossas obras, com base nos méritos dos pecadores. Não foi realizada como uma previsão do futuro, onde Deus ficou espiando através do tempo, olhando lá para frente, para ver se nós seríamos bons o suficiente para sermos salvos. Não foi assim. Foi uma escolha realizada com base na soberana vontade de Deus. Foi com base na sua graça. Foi com base na sua própria decisão, na sua vontade. Vontade essa que é boa, perfeita e agradável. Dessa forma, esses homens dissimulados já tiveram a sua sentença de condenação determinada desde a eternidade, porque não foram eleitos para a salvação. É por isso que Judas diz, há muito tempo a sentença deles já está determinada. Da mesma forma que o Senhor acolherá em seus braços aqueles que foram alvos do seu amor, Ele também derramará juízo sobre todos aqueles que não foram alcançados pela sua graça. Deus haverá de se revelar com ira sobre os pecadores que não se arrependem
que não creem em Jesus. Na sequência do texto, fica ainda mais claro quem são esses homens, porque Judas afirma que eles são homens ímpios. Eles são homens ímpios. Em outras palavras, o que Judas está dizendo é: esses homens, adentraram pelas portas da igreja disfarçados de ovelhas, mas na realidade eles são lobos roubadores e destruidores. Esses homens se aproximaram sorrateiramente, falando como crentes, se vestindo como crentes, se aproximando dos crentes, mas eles não são crentes, eles não são servos de Cristo, eles são servos, sabe de quem? De Satanás. Eles cooperam com o reino das trevas, eles fingem pregar o evangelho. Em alguns momentos eles soltam algumas verdades bíblicas, mas é só para mascarar toda mentira que sai das suas bocas. Eles fingem pregar o evangelho, mas na verdade estão pregando uma mensagem mentirosa que levará as pessoas ao inferno. Judas está dizendo: esses homens são falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores. E o que é que esses homens faziam? A parte final do versículo 4 nos diz, o texto afirma: eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. O falso ensinamento desses homens ímpios não se restringia, digamos assim, apenas ao campo da teoria, mas ele se estendia para a vida prática, não ficava só no pensamento, ia para a vida prática. A palavra libertinagem que aparece aqui significa você usar uma liberdade moral, mas não para fazer coisas moralmente boas, é usar uma liberdade moral para fazer coisas imorais, para você ter uma vida imoral. É só nós pensarmos no significado da graça de Deus. Antes de nós sermos salvos por Cristo, nós éramos escravos, escravos do pecado, escravos de Satanás, escravos desse mundo, escravos do nosso próprio coração. Quando Deus derrama graça sobre a nossa vida, Ele nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Nós somos transportados para um reino de luz. Nós deixamos de ser escravos das trevas e passamos a ser escravos de Cristo. Nós deixamos de servir ao mundo, a Satanás e a nós mesmos, e passamos a servir ao Senhor Jesus. Ou seja, por causa da graça, nós somos livres. Nós somos livres. Mas isso não significa dizer que nós temos liberdade para vivermos a nossa vida do jeito que nós achamos melhor. Liberdade é diferente de libertinagem. São duas coisas completamente diferentes. O que esses falsos mestres faziam era distorcer a mensagem da graça com o objetivo de arrumarem uma desculpa para uma vida que estava pautada em uma prática de imoralidade. Eles queriam uma desculpa na graça de Deus para viver de maneira pecaminosa. Para esses falsos mestres, a graça era uma licença para o pecado. Não era um motivo de santidade, mas era uma licença para o pecado. Eles diziam o seguinte: já que a salvação é pela graça e não pelas obras, então, meu querido irmão, viva a sua vida do jeito que você quiser, porque de todo jeito você vai ser salvo, não é pela graça, não é pelas obras. Então viva do jeito que você quiser. Por causa dessa postura, como afirma Judas, no final do versículo 4, eles negavam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Se Jesus nos salvou, Ele é o soberano dono da nossa vida. A nossa vida pertence a Ele. E se nós vivemos em pecado, nós estamos virando as costas para a soberania de Cristo. Nós estamos cuspindo no seu senhorio. Se nós usamos a graça para vivermos uma vida libertina, que está pautada no pecado, nós estamos olhando para Jesus e dizendo que o senhorio dele não vale de nada, que Ele não é o nosso Senhor.
Era isso que esses falsos mestres faziam. Irmãos, da mesma forma que nós precisamos batalhar pela mensagem do Evangelho, zelando pelos princípios da palavra de Deus, da mesma forma, nós também precisamos resistir ao ensino de falsos mestres. Eles fingem ser ovelhas de Cristo, eles fingem pertencer à igreja de Cristo, mas na verdade eles são inimigos de Cristo. Eles são homens ímpios, homens perversos, que distorcem a verdade, propagando mensagens que aparentemente são bíblicas, mas que na verdade são mensagens de maldição, mensagens que amaldiçoam todos aqueles que as colocam em prática. Em nosso meio não deve haver espaço para esses lobos da destruição, porque falsos ensinamentos, falsas doutrinas nos levam a uma vida de pecado. Falsas doutrinas nos distanciam da presença de Deus. Meus irmãos, a nossa vida não deve ser guiada pela opinião de homens. A nossa vida não deve ser guiada pelo que nós achamos melhor. A nossa vida deve ser guiada pela verdade. Diz a palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra de Deus é a verdade. As Escrituras são a verdade. Jesus Cristo é a verdade, o caminho, a vida. Ele é quem nos leva para perto do Pai. Os nossos passos devem estar firmados no Evangelho, para que assim nós possamos viver em santidade, para que assim nós possamos honrar o nome do Senhor com a nossa vida. Lembre-se que nós pertencemos a Jesus, Ele é o soberano Senhor da nossa vida. Por isso, meus irmãos, em santidade, cada pedaço da nossa vida deve render toda a honra, toda a glória e todo louvor ao nome de Cristo Jesus. Mas então, o que é que esse texto nos ensina de maneira especial? Eu espero que você tenha entendido o que Judas falou com poucas palavras, tão breves. Lembrando, para a gente entrar aqui no finalzinho, ele estava escrevendo sobre uma coisa, sobre a salvação. Precisou mudar a sua intenção, precisou mudar a sua escrita, dizendo: meus irmãos, eu ia escrever sobre salvação, mas vocês precisam batalhar pela fé. É sobre isso que eu vou escrever. Lutem pela fé, zelem pela fé, guardem o Evangelho, vivam e preguem o Evangelho, porque no meio de vocês entraram alguns homens perversos, ímpios, que pregam mentiras, que distorcem a mensagem da graça, e por causa disso eles vivem no pecado e estão levando outras pessoas a viverem em pecado. Lutem pelo Evangelho. De maneira muito resumida, foi isso que Judas disse. Eu podia pregar só isso, chegar aqui, olha, foi isso e isso, pronto, acabou-se. Mas então, o que é que isso nos ensina? O que é que nós podemos levar para o nosso coração? Queria fazer uma pergunta, mas você não precisa responder. Você sabe o que é ser cristão? O tema da mensagem é o dever de todo cristão. Você sabe o que é ser cristão? Ser cristão, ao contrário do que muitas pessoas pensam hoje, generalizam, ser cristão não significa ficar falando um bocado de língua esquisita e nada a ver, que não tem nada com nada, que de Bíblia não tem nada. Não significa ficar dando rodopio no meio da igreja. Não significa ficar no meio da igreja pulando, caindo, jogando a cara no chão, enquanto levanta e diz: vi um anjo descendo do céu. Não é isso que significa ser cristão. O cristão, ele é uma pessoa sensata. O cristão é uma pessoa equilibrada. O cristão é uma pessoa prudente. Uma pessoa que age com sabedoria e não com histeria. E acima de tudo, o cristão é aquele que carrega consigo uma mensagem. Jesus nos confiou, meus irmãos, a mensagem do Evangelho. As boas novas, a boa notícia de salvação. Lembre-se que quando Cristo estava subindo para o Pai, Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele nos confiou essa mensagem preciosa, essa verdade que salva pecadores,
essa mensagem que muda a vida de tantas pessoas. E Ele nos confiou essa mensagem, não para que ela ficasse guardada conosco, as 7 chaves, não para que você colocasse num cofre e escondesse ela na sua casa, mas Jesus nos deu essa mensagem para que ela fosse anunciada, para que ela fosse proclamada. Como cristãos, nós temos o dever, nós temos a responsabilidade de anunciar a mensagem do Evangelho, abrir a boca para falar sobre as verdades celestiais que se encontram no Evangelho. Você, meu querido irmão, não pode se calar quando o pecado está sendo defendido e praticado na sua frente. Você não pode ficar calado, rindo, com os dentes abertos, quando o pecado está sendo praticado, defendido, proclamado na sua frente. Seja dentro da sua casa, no seu trabalho ou no meio da rua, não se cale diante do pecado. A igreja não foi chamada para ficar calada, com vergonha no canto da parede. A igreja foi chamada para abrir a boca e falar sobre Cristo. Nós temos o péssimo costume de aceitar práticas pecaminosas, só para agradar os outros. Sabia que a gente faz isso? Em casa, no trabalho, no meio da rua, na padaria. A gente aceita práticas pecaminosas. A gente ri de práticas pecaminosas. A gente ri e finge que não está ouvindo um bocado de atrocidade, de mentira. Tudo para que a pessoa não me chame de crente chato. Tudo para que aquela pessoa diga, que rapaz chato, né? Nós temos esse péssimo costume. E isso é pecado diante do Senhor. Se nós fazemos isso, nós estamos deixando de fazer uma coisa muito importante, que é batalhar. Nós, meus irmãos, temos que batalhar pela fé, colocar a mensagem do Evangelho na nossa mente, no nosso coração e na nossa boca, e falar sobre ela, e defendê-la. Isso começa dentro da sua casa, não é nem dentro da igreja, é dentro da sua casa. Se você é crente, mas você vive calado diante de práticas pecaminosas que começam na sua casa, não é nem no meio da rua, na casa do vizinho, na igreja, é na sua casa. Se você, dentro da sua casa, você permite o pecado ser defendido, pregado, anunciado, propagado, você está deixando de cumprir uma responsabilidade diante de Deus. Você está pecando contra Deus. A pergunta é, como é que nós vamos combater o pecado, lutar contra ele, resistir a ele, na igreja, no trabalho, nas ruas da cidade? Como é que nós vamos fazer isso, se dentro da nossa casa nós damos espaço para esse pecado? Se nem mesmo dentro de casa nós lutamos para que a nossa família seja preenchida pelo Evangelho, para que a nossa família seja guiada pela luz de Cristo. Se nós não fazemos isso dentro de casa, nós não conseguiremos fazer fora de casa. Por isso, meu querido irmão, não se cale. O inimigo vai levantar pessoas para tentar calar você. Satanás vai levantar pessoas para fazer oposição a você, para perseguir você, para que você não abra a sua boca em nome de Cristo, para que você feche a sua boca. É isso que os perseguidores da igreja querem. Eles querem que a igreja se cale. Eles querem que a igreja pare de marchar, pare de falar sobre Jesus, pare de pregar sobre o Evangelho. Lembre, meu irmão, que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Nós devemos enfrentar as trevas do poder do Espírito Santo. Por isso, não se cale, denuncie o pecado, aponte o dedo para o pecado, denuncie o pecado que existe na corrupção da cidade, do estado, do país, denuncie o pecado que existe no aborto, na legalização das drogas, denuncie o pecado que existe no adultério, na prostituição, no julgo desigual, denuncie, não se cale. Denuncie o pecado que existe na bebedeira, que existe na fornicação, que existe nas festas do mundo. Sabe por quê? Porque lá fora existem pessoas perdidas, existem pessoas condenadas, que estão caminhando diretamente para o inferno. Pessoas que muitas vezes você ama, amigos seus, familiares seus, pessoas queridas suas, muitas delas estão indo para o inferno. Essas pessoas precisam de salvação. E sabe onde é que se encontra essa mensagem de salvação? Com a igreja de Cristo Jesus. Nós somos os arautos do Senhor.
Nós somos o exército de Cristo. Nós somos os enviados de Jesus para chegarmos perto dessas pessoas falando sobre Ele. Sabe, só que o que é que nós fazemos, meus irmãos? Nós fechamos a boca, porque nós não queremos incomodá-las. Nós não queremos perder a amizade delas. Nós não queremos que elas se afastem de nós, sabe? Porque a gente fala coisa chata, incomoda. Meu querido irmão, você não tem ideia do mal que você está fazendo àquela pessoa. Porque ela está precisando de salvação. E você está com a sua boca fechada, deixando ela permanecer vivendo no pecado em paz. Não quer dizer que se você pregar, ela vai se converter 100%. Não. Mas você precisa falar. Como é que nós conseguimos abrir a boca para dizer: eu amo tanto aquele meu amigo, amigo de longa data, vizinho meu, amigo de trabalho, amigo de faculdade, eu amo tanto ele, que pessoa maravilhosa. Ele está perdido e você não fala de Jesus para ele. Que amor é esse? Se você, como um guerreiro de Cristo, você não batalha em nome de Cristo, para que pecadores sejam transformados pelo poder de Cristo. Meus irmãos, essa mensagem afirma que só Jesus é a esperança para a humanidade que afunda em trevas. A esperança para o mundo, a esperança para o Brasil não está em fulano e ciclano. A esperança para o mundo é Jesus Cristo de Nazaré. E você sabe disso. Se você é crente, você sabe disso. E você não pode se calar, meu querido irmão. Igreja calada não existe. Por isso, não se cale. Sabe o que você deve fazer? Pregue sobre Jesus. Pregue sobre a graça. Pregue sobre a misericórdia. Pregue sobre o inferno. Pregue sobre a cruz. Porque se você é cristão, mas você não fala de Jesus para ninguém, se você é cristão e você tem vários amigos, familiares, pessoas com quem você tem contato, abertura, e você não prega para elas nenhuma vez, você está agindo como um falso crente. Você está desonrando o nome de Deus. Sabe por quê? Porque os filhos de Deus jamais deixam de pregar a mensagem do Evangelho. Esse é o chamado para a nossa vida, irmãos. Não é somente para frequentarmos a igreja. Ao sairmos daqui, nós temos que estar nessas ruas, na nossa casa, na vizinhança, no trabalho, sendo sal da terra e luz do mundo, falando de Cristo, com a boca aberta e através de um bom testemunho. Ao mesmo tempo em que nós pregamos o Evangelho com ousadia, nós também precisamos resistir aos ensinos mentirosos que tentam adentrar pelas portas da igreja. Tenha cuidado, meu querido irmão, porque ao mesmo tempo em que você tem que se esforçar para saber o Evangelho, ter ele na sua mente e no seu coração, para pregar sobre ele, ao mesmo tempo, você tem que ter cuidado, porque existem muitos falsos profetas, muitos falsos pastores, falsos apóstolos por aí afora, e todos eles tentam enganar o povo de Deus. Se você liga a sua televisão, o seu rádio, ou se você começa a navegar pela internet, facilmente você encontra homens transformando o Evangelho de Jesus em um comércio, transformando a igreja em uma empresa. Eles exploram a fé, eles roubam os fiéis e eles enriquecem às custas daquelas pessoas que estão sendo enganadas. Eles dizem que ser crente é ser rico, é ter boa saúde, é ter um bom emprego. Eles dizem que ser crente é ter uma casa grande e todos os seus sonhos realizados, coisa boa, porque Deus vai apresentar para você, vai dar a você tudo que você deseja. Ele vai realizar todos os seus sonhos. Eles dizem que se você fizer um propósito com Deus, de oração, de jejum, tudo vai dar certo na sua vida, você não vai ter problema, tudo vai acontecer do jeito que você sempre sonhou. Tudo isso é mentira. Não siga esses homens, não dê palanque para esses homens, não siga eles nas redes sociais, não compartilhe os vídeos deles, são muitos. Porque se você está querendo evangelizar uma pessoa, saiba que o falso mestre, o falso profeta também está querendo ganhar a vida dela. Então não permita que isso exista na sua vida. Não permita que dentro da sua casa entrem pregações que só falam de dinheiro, de vitória nesse mundo e de prosperidade material.
um desses mentirosos por aí afora, não vou citar o nome, mas ele chama a si mesmo de bispo. Ele é um bispo, nas palavras dele. Esse tal bispo, ele tem, veja que interessante, parece mentira, mas é verdade. Esse bispo, ele tem um carnê. Sabe um carnê? Carnê de internet que você tem em casa para pagar. Tantas outras coisas. Esse bispo, ele tem um carnê, só que esse carnê não é dele. O que ele faz? Ele entrega o carnê aos fiéis. Aí a pessoa vai lá todo mês e paga uma parcela de R$50 desse carnê, todo mês. E o que ela recebe em troca? A promessa, o bispo diz, né? Você, pagando essa mensalidade, você vai receber diversas bênçãos de Deus. Deus vai te abençoar mais, sua vida vai melhorar. Você terá todas as suas orações respondidas e Deus vai realizar todos os seus sonhos. Só que na verdade, sabe o que está acontecendo? As pessoas estão enchendo o bolso do bispo de dinheiro. Estão colocando ali todo mês R$50 no bolso dele. Imagine 100 mil pessoas com esse carnê, com R$50 todo mês. Mas isso é uma verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse bispo, com esse exemplo que eu acabei de dar, ele não é um homem de Deus. Ele não é. Ele é um agente de Satanás. Ele serve ao diabo. Ele está levando as pessoas para o inferno em nome de Deus. É isso que ele está fazendo. Homens desse tipo, é só um exemplo, viu? Tem muitos. Se você quiser que eu passe uma lista para você com o nome de cada um, eu passo. Homens desse tipo não pregam o evangelho. Eles pregam mensagens que massageiam o coração das pessoas e a consequência disso, sabe o que é? Um bocado de gente permanecendo em uma vida de pecado. Porque o evangelho verdadeiro não vai mudar a vida delas. Porque ele não está sendo pregado. Ele não está sendo anunciado. Meus irmãos, a falsa doutrina, ela nos afasta da santidade. Quando a verdade não é pregada no púlpito, os crentes acham que pode fazer tudo o que quiser. E durante a semana vivem abraçados com a iniquidade. Quando falta zelo pela sã doutrina, o culto se transforma em uma bagunça sem sentido e a adoração não existe. Quando não existe zelo pela verdade, a igreja abre as portas para o pecado. A igreja precisa ser alimentada pela verdade, porque nós temos a necessidade diante de Deus de vivermos uma vida santa. Mas não fique triste, sabe por quê? Porque Deus, Ele derramará da sua ira sobre esses falsos profetas, como disse Judas, e eles também serão lançados no inferno, ao lado de Satanás e dos seus anjos. Assim como aqueles soldados no campo de batalha não podiam abandonar a sua missão, nós também, meus irmãos, não podemos negligenciar o dever que o Senhor nos confiou. A mensagem que nós carregamos, a mensagem do Evangelho, ela é muito mais preciosa do que qualquer mensagem militar. E a nossa responsabilidade é defender essa mensagem, preservar essa mensagem e transmiti-la aos pecadores perdidos desse mundo.